Seu filho não vai herdar primeiramente o seu dinheiro. Ele herda os seus comportamentos. Você até pode deixar dinheiro para o seu filho, pode deixar imóveis, investimentos, uma reserva financeira bem estruturada, mas antes de qualquer herança material, você precisa deixar algo muito mais profundo e duradouro. Você precisa deixar um padrão, principalmente de decisões financeiras. E essa é a herança mais poderosa, ou pode ser a mais perigosa, de acordo com a sua realidade. Esse é um trecho do livro A Arte de Gastar Bem, que provoca uma reflexão um pouco desconfortável, mas necessária. O que você está ensinando pelo exemplo para os seus filhos? Eu sou Diego Ângelos, educador e mentor financeiro, e hoje eu quero conversar com você não apenas sobre a parte financeira e o dinheiro, exatamente, mas sobre legado, identidade e uma formação de comportamento. Porque a pergunta central ela é simples, mas exige coragem para ser respondida com honestidade. Seu filho está aprendendo mais sobre dinheiro com o que você está falando ou como você está agindo no seu dia a dia? Diversos estudos em psicologia comportamental mostram que crianças aprendem principalmente por modelagem, ou seja, pela observação repetida de comportamento significativo dentro de casa, na escola e nos ambientes que ela mais convive. Elas não vão internalizar aqueles discursos complexos, aquelas longas conversas, elas vão internalizar o padrão que você executa no seu dia a dia. Se você diz que é importante economizar, mas vive comprando por impulso quando está estressado, o que fica registrado não vai ser o discurso sobre economia, mas a associação entre emoção e consumo. Se você afirma que dinheiro não é tudo, mas demonstra ansiedade constante por causa dele, seu filho aprende que dinheiro é fonte de tensão, não de estratégia. Então existe sim algo mais forte, mais poderoso do que a herança material, e essa herança ela é invisível, e ela se forma na maneira como você lida com o dinheiro, com as dívidas, na forma que você reage com imprevistos financeiros, na maneira como você fala sobre trabalho e renda em momentos do dia a dia, como no jantar, no café da manhã e nos finais de semana com a sua família. Tem muitas pesquisas que indicam que crenças financeiras se consolidam ainda na infância e na adolescência, e muitas vezes acompanham o indivíduo por toda a vida adulta. Adultos que cresceram em ambientes onde dinheiro era sinônimo de conflito tendem a desenvolver uma relação emocionalmente carregada com consumo e risco. Já aqueles que cresceram em ambientes onde dinheiro era tratado com planejamento e seriedade tendem a reproduzir essa organização e previsibilidade da família, do histórico ali de quando elas eram crianças. Então seu filho não vai aprender educação financeira somente quando você manda economizar. Ele aprende quando vê você planejando antes de gastar, quando percebe que existe prioridade e critério nas decisões, quando ele observa que você investe de forma consciente e assume a responsabilidade por erros sem terceirizar a culpa. O discurso ensina a teoria. O comportamento vai ensinar a identidade e o caráter. E a identidade é o que vai guiar ele às decisões no futuro, especialmente em momentos sob pressão. No livro que eu já citei, A Arte de Gastar Bem, há uma reflexão importante. O dinheiro pode ser gasto, investido, perdido e até reconstruído ao longo da vida. Mas os padrões emocionais transmitidos dentro de casa permanecem. Eles moldam como alguém encara risco, oportunidade, escassez e abundância. Então, se dentro de casa o dinheiro sempre foi tratado como uma tensão exagerada, o aprendizado ele pode ser de medo ou até de evasão, de repulsa sobre o dinheiro. Mas se ele foi tratado com clareza, com método, o aprendizado tende a ser responsabilidade e estratégia. Eu vou te passar algumas dicas porque, a gente constrói algo com ações práticas e consistentes. A primeira dica: torne visível o processo de decisão financeira. Então você não precisa expor valores detalhados, mas pode explicar as escolhas. Ao decidir não comprar algo, explique que existe uma meta maior sendo priorizada. Isso ensina planejamento e adiamento de gratificação. Segunda dica: crie um momento fixo na semana para organizar as finanças e permita que seus filhos vejam esse ritual acontecendo, não como algo pesado, mas como parte natural da vida adulta. Isso ensina que a organização financeira não é sobre emergência, é sobre rotina. Terceira dica: antes de compras não planejadas, estabeleça a regra das 24 horas. Diga em voz alta que irá refletir antes de tomar aquela decisão. Esse simples comportamento vai modelar o autocontrole e a separação entre impulso e a decisão mais assertiva. Quarta dica, e não menos importante, é a converse sobre
suficiência. Pergunte em família o que foi suficiente naquele dia. Qual meta está sendo construída? Qual escolha foi feita com responsabilidade? Isso ajuda a desenvolver a mentalidade menos comparativa e mais consciente. Assumir o comando financeiro no contexto familiar não significa apenas buscar maior rentabilidade ou ampliar patrimônio. Significa modelar disciplina, demonstrar equilíbrio emocional diante dos imprevistos e ensinar que o dinheiro é uma ferramenta para a construção de vida, não fonte de identidade ou validação social e pessoal. Então a pergunta não é quanto você vai deixar para o seu filho no futuro. A pergunta é quem você está formando enquanto constrói esse futuro. Se o seu filho começasse a administrar a vida financeira dele em cima do que você faz, das suas ações, da sua referência, como seria a vida dele? Seria com planejamento e critério ou seria no imprevisto? Qual herança você quer deixar para o seu filho? Uma herança de saúde financeira ou uma herança de escassez e de improdutividade? Se esse conteúdo fez sentido e você se identificou, coloque seu like aqui, compartilhe com as pessoas mais próximas, né? E se você quiser saber um pouco mais sobre essa relação financeira entre família, comente abaixo herança, que nós vamos marcar um bate-papo onde eu vou te ajudar a transformar essa relação financeira na sua casa mais saudável. E não se esqueça de começar a seguir e colocar o sininho para receber o próximo vídeo. E o dinheiro, ele não pode ser um problema, o dinheiro é a solução. Espero vocês no próximo vídeo. Até mais!